Olá, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo a mais uma edição da TV Coxanautas. Hoje a gente está aqui na edição de número 51 e graças a Deus ontem o Curitiba venceu a primeira partida fora de casa na Série B. A gente vai falar sobre esse jogo contra o Goiás e também a gente vai falar um pouquinho sobre a sequência anterior, que esse campeonato está sofrido, o Coxa chegou a estar em 10º lugar, né, numa etapa ali do campeonato. A gente dá uma passada rápida, mas acho que o foco mesmo é na vitória. Porque... Faz tempo que a gente não comemora, né? Vamos comemorar. Exatamente, a gente tá em banho-maria aí, sem vontade de comemorar nada, porque o time realmente... Perdendo até a vontade pelo futebol, né? E o que vocês acharam aí do... Vamos começar falando do jogo de ontem. O que vocês acharam do jogo contra o Goiás? O time evoluiu alguma coisa ou o resultado foi pura sorte? Eu gostei muito do primeiro tempo. O primeiro tempo do Curitiba foi um dos poucos que eu vi nesse ano. Eu não tinha visto o Curitiba jogar um primeiro tempo tão bom para esta Série B, com esta qualidade de futebol que o Curitiba vinha apresentando desde janeiro, né? Desde o início da administração do Samir. Mas aí é aquela coisa que é inexplicável, né? Chega no segundo tempo, o time muda, cede espaço, e principalmente depois do gol. Aí voltou, recuou, parece que se perde, parece que bate o nervosismo e recua e oferece o gol para o adversário, aí fica aquela bateção de cabeça. Mas, como disse você, é uma vitória para se levar muito em conta, com os dois pés bem fincados no chão. Valeu pelos pontos, né? Claro, lógico. Recolocou o Curitiba de novo na briga pelo G4. Eu acho que a vitória de ontem teve até um peso psicológico muito grande. Até porque o Goiás junto com o Curitiba, o clube de maior orçamento na Série B. Mas assim, para mim, o que eu penso do jogo de ontem? A limitação técnica continua igual. Isso talvez explique a queda de rendimento no segundo tempo. Porém, o Curitiba entrou ligado em campo. A gente viu alguns jogos, o time do Curitiba tomando gol no começo de partida, tendo falhas. Gols idiotas, né? Gols bobos. E ontem não, o time entrou muito ligado na partida. O Goiás é um adversário que tem alguma qualidade, não vou dizer muito superior ao Curitiba, porque não mais qualidade dos que a gente enfrentou até aqui, né? O time do Agora tem uma sequência, né? Com os times um pouco melhores. Mas assim, o que me causou surpresa foi a vontade do Curitiba. A impressão que eu tive até foi o título do nosso pré-jogo, né? A vitória ou a forca. Eu acho que os jogadores pensaram, né? Não que eles leram, longe disso, mas eu acho que eles entraram com esse espírito, assim, tipo de decisão. Matar ou morrer, né? Exatamente, matar ou morrer. Porque uma derrota em Goiânia ia até porque era com o Goiás, como disse você, que é um concorrente direto pela vaga, né, de uma das 4 vagas. Então o time, é óbvio que tem limitações, tem jogadores que a gente vai falar daqui mais para frente que não estão rendendo, mas a vontade que o time entrou ontem, se entrasse assim em alguns jogos anteriores, não tem a menor dúvida que o Curitiba estaria disparado lá na frente. Até porque assim, mesmo com toda a limitação que o Curitiba tem no elenco, o Curitiba está a 4 pontos só do primeiro colocado. Não, e os times são nivelados, né? Se você tem uma garra a mais, uma vontade a mais, faz toda a diferença. Eu acho resultados que são tudo resultados próximos, né? Mesmo que os times sejam nivelados, Marcelo, o Curitiba tem uma condição acima dos outros clubes, sabe? Até de alguns jogadores. Então não justifica estar nessa dificuldade na Série B. Sim. Então, o que a gente viu contra o Goiás, o espírito do time, a vontade de jogar, surpreendeu. Surpreendeu muito. E talvez tenha sido isso que fez com que o Curitiba tivesse feito um bom jogo. Eu não vou dizer para vocês que foi o melhor jogo do Curitiba no ano. Porque eu espero ainda muito mais. E a gente tomou uns sufocos também. Tomamos vários sufocos. Mas dos jogados até aqui, o primeiro tempo foi, pelo menos eu achei, o melhor que eu vi. Eu até me assustei quando perdeu. Primeiro perdeu se o Parede dá um polo um pouquinho devagar para o Beluso, ele fazia o gol. Quando perdeu essa chance e perdeu a do Ian, né? Que chutou na trave, no travessão, eu já comecei a pensar, falei, o Curitiba não faz, vai levar. Mas o Goiás também, eu vou te contar. Não chegou a incomodar, né? O Goiás está no matirista, aquele Felipe Gedós é o maior enganador ele é bom batedor de falta, ele é um cara tecnicamente muito bem dotado.
Ele é um cara, agora sim, a vontade que ele tem de jogar futebol, ou melhor, a falta de vontade dele, é incrível. Cara. É impressionante. O cara não corre, não marca, não se desloca, não passa. Mas isso aí não é problema nosso, é problema de quem é dono do passe dele, Sim. que é o Atlético, e de quem o emprestou. Vamos ver o gol? Vamos ver o gol. Vamos ver o gol do Coxa. Aliás, a jogada que salvou a atuação do Leandro Silva. Do Leandro Silva. Porque mais uma atuação ruim dele. Muito boa jogada. Tem um detalhe interessante que às vezes a gente não percebe. Se o Marcelo puder voltar... Tem um corta-luz ali, tem um corta-luz do parede, né? E tem outro detalhe que eu quero explicar aqui. Tem o replay também, já vai passar. Tem um detalhe interessante nessa jogada que às vezes passa despercebido. Ele podia ter feito um chuveirinho na área, mas quem estava marcando ele é o Ed Carlos, o zagueiro do Goiás, o número 4, aquele lá. Ó. E ele é lento. O Ed Carlos é lento. Então o que ele fez? Ele ficou na marcação. Olha lá, o que o Leandro Silva viu? O Ed Carlos é lento, ó. Ele pegou e jogou na frente. E a hora que ele jogou na frente, deu tempo do Curitiba se armar na área. Exato. Então, são detalhes às vezes que passam despercebidos. E essa colocação do Natan na área, parece que é esse bom senso que está faltando aos nossos atacantes, né? Ao Belusso, O Belusso nem estava ali, né? Não, pois é. E ao que entrou ontem, o Bruno Moraes, Alexandro, enfim, parece que eles não conseguem se posicionar, não tem o sexto sentido, né? De perceber onde a bola vai, né? Ontem a sorte estava do nosso lado, né? Porque em outros tempos essa bola ia ser isolada, né? Um bicudo ia cair lá na arquibancada. Mas foi o que o Ian fez. O Ian teve uma jogada mais ou menos parecida no primeiro tempo que chutou na travessão. Mas o Natan é o seguinte, esse menino é o destaque da geração 99 do Coritiba. Tem uma pessoa que eu converso das categorias de base do clube, eles apostam muito nesse jogador. Porque é um jogador rápido. Tem quantos anos? Tem 19. Ele é um jogador rápido, um jogador que sabe concluir. Quem sabe? Às vezes a gente se ilude, né, com alguns jogadores que a gente acha que vai estourar, né? E não estouram. Isso é do futebol, né? Isso. Então a esperança é mais uma. Pelo menos tem um jogador. O bom é que pelo menos tem, né? Uma esperança em alguém. Sim, não. Eu acredito que ele contra a Ponte Preta, ele deve ganhar a posição de titular. Até porque o Alisson Farias já provou que pelo lado do campo não joga bem. O Alisson Farias tem técnica. E ele não está bem, né? Não está bem. Mas por quê, Sérgio? Ele não é um jogador com característica de recompor. Ele não recompõe. Ou seja, o cara que para jogar do lado do gramado, ele tem que ter essa característica de recomposição no futebol atual. Coisa que o Alisson Farias não tem. Então talvez o que o Eduardo Batista possa fazer é puxar o Natan para a ponta esquerda, coloca o Alisson Farias no banco e testa o Alisson Farias na posição de meia, na posição do Ian Sassi. Porque o Ian não tem terminado as partidas. Então, de repente, em vez de você colocar um Jean Carlos, um Chiquinho, um Wellington Simeão ali, coloca o Alisson Farias nessa posição central e, de repente, o cara renda melhor. Então, essa é uma possibilidade também. Não dá pra gente achar que o Natan vai resolver nossos problemas. E até como disse você, é muito cedo, né? Para 19 anos é muito cedo para esperar alguma coisa. Porque às vezes uma mentalidade diferente. Exatamente, a base é isso. A base, qualquer jogador que surge, a gente já tem aquela esperança, né? Porque a gente está muito carente, né? Exatamente. A gente está muito carente. Eu vi um cara ontem falando, será que não é o novo Pachequinho? Se vê como um gol... Tá longe disso, para quem viu o Pachequinho jogar, o cara mas isso é próprio típico do torcedor, né? Isso mexe mesmo com o torcedor, né? Ver um jogador que foi criado na sua base, entrar num jogo como o de ontem, fazer um gol que fez, importantíssimo, né? Sim. Aí o cara já endeusa o jogador, e aí entra aquela velha conversa que o Serginho falou aqui com a gente, o próprio Alex. Vai da cabeça muito do jogador nesse momento, né? De não deixar subir, de ter um trabalho em torno dele, de não deixar se influenciar, né? Por um momento desse. Eu fiz um gol importante na vida do Curitiba, quem sabe tenha tirado o Curitiba de uma situação complicada. Se tiver cabeça, vai longe. E de repente o cara ganha uma sequência. Se veja que a sequência de jogos é importante. O Guilherme Parede é um exemplo disso. O cara não é um craque. Mas você vê que ele está tendo confiança, ele pega a bola, ele parte para cima. Ontem, naquela jogada no primeiro tempo, ele partiu para cima do lateral. No primeiro tempo, o Curitiba foi quase todo o Parede ali no ataque, né, do lado direito. Não só nesse jogo, né? Jogos anteriores também. Mesma coisa. É o artilheiro do time, né? O Goiás ontem atacava
praticamente só pelo lado direito com o Michael, que é muito bom jogador, aquele ponta do Goiás. Você vê que ele incomodou, né? Nossa, incomodou com barbaridade. Você vê que interessante, o Goiás perdeu para o futebol do exterior, não lembro para que clube agora, o Carlos Eduardo, que era o destaque deles, o craque deles. E aí consegue descobrir esse Michael. O cara é muito bom jogador. Incomodou bastante a zaga. Ele é da base do Goiás? Ele é da base do Goiás. Ele lembra muito o nosso Evandro, né? Fisicamente, o biotipo dele, assim, magrinho, baixinho, moreninho, baixinho. Características diferentes, porque o Michael é mais gelado, né? Mas é bom jogador. Esse cara vai estourar no futebol brasileiro. Muito bom. Eu gostei ontem também da entrada do Rusch. Eu achei ele firme, bem firme. E gostei do Romércio. O Romércio surpreendeu. Eu achava um cara grosso, aquele zagueiro grosso, tipo um no cravo, como que é no aqueles da futebol. Um no cravo, outro na ferradura, não é essa massa? A expressão. Jogador de suburbana, né? Só que o cara foi bem. Agora, onde o nariz está apontando, ele bate. O importante Mas ontem ele foi bem, o cara segurou. Você vê, o Curitiba conseguiu uma vitória, o cara segurou o ataque do adversário. Não, ele deu duas intervenções ali. Teve uma que ele chegou com a ponta do pé e o atacante do Goiás ia sair na cara do gol do Wilson. Ele prontamente chegou, livrou o Curitiba de um Aliás, falando do uma encrenca ali. O Wilson fez várias defesas. Nossa, o Wilson, né? Sem Wilson, falar do final do jogo, que a gente podia Wilson, passar um pesadelo de novo, de levar o gol nos últimos minutos, que a gente o Wilson jogo, caso à parte, né? No final, né? E o Wilson salvou, né? Aquele pênalti incrível. Só um pouquinho, Marcelo, só antes de você colocar, só para finalizar essa questão do Romércio, eu vejo muita gente já execrando o Thalisson Kelvin. Eu acho o Thalisson Kelvin tecnicamente superior ao Romércio. Mas sempre foi falado que o Thalisson Kelvin precisava de um cara experiente do lado dele, até para orientar. Rafael Lima. Não podia o Thalisson Kelvin ser o pilar da defesa do Curitiba. Ele devia ser o complemento, né? Aquele cara que tem um apoio, até para uma tomada de decisão. Ele não teve. Vai para o banco, vai se recuperar e vai voltar naturalmente. E que bom que o Romércio está bem, a fase do Romércio, e que ele siga assim. Não, e a gente estava muito carente nessa posição, né? A gente não tinha com quem... aquilo que você sempre disse, né? Que você repetiu agora e creditou a outro, que é ter um xerifão na zaga, né? Sim, é isso que a gente precisava. O Rafael Lima não é o meu zagueiro dos sonhos, mas é um cara pelo menos mais experiente que o Alex Alves. É um cara que tem o espírito de liderança. Quem sabe casa essa dupla. Eu acho que o Rafael Lima e o Belusso são dois recém-contratados. Cedo para avaliar, né? Cedo para avaliar. Tem aquela velha história, ainda mais com um jogo pegado, como foi o de ontem. Ritmo de jogo, o condicionamento físico, se ambientar o que o Eduardo Batista está pedindo, entender o que o treinador quer. Então, tem esse ambiente, esse momento de ambientação do jogador aí que precisa ser levado em conta. Mas dá para apostar. Eu só fiquei um pouco ontem temeroso com o Belúcio. Eu achei assim, completamente fora eu não gosto dele também. Fora do que eu imaginava. Assim, eu achei que ia ser um cara mais decisivo lá na frente e não foi. Ele nem apareceu no jogo. Né? Antes da gente falar sobre o Wilson, eu até sugiro que a gente deixe o Wilson para o final do programa. Porque é um caso à parte, né? O Wilson é um caso à parte. O Belúcio, eu quero falar duas coisas aqui. Primeiro, Jean Carlos e Bruno Moraes. O João Carlos é outro caso que, pelo amor de Deus. Dois caras que eu não entendo. O João Carlos, pelo amor de Deus. Outra coisa, eu queria entender a cabeça de um treinador. Antes de sair por suspensão, o Wellington Simeão era o garçom do time. Tinha 4 assistências, vinha num bom momento. Aí o cara sai por suspensão. O que acontece? Não volta. Aí o William Correia toma conta da posição de segundo volante e o Eduardo Batista resolve armar o time com 3 atacantes, não volta com o Simeão. Tudo bem. Aí o William Correia é expulso. O que seria natural? Voltar o Simeão como segundo volante. Não trouxe o Simeão. Colocou o Rusch. Ótimo que o Rusch foi bem na vitória de ontem. Aí ele tira o Ian no meio do jogo
em vez de ele colocar o Simeão até para dar mais força para o meio campo, e também porque o cara vinha bem, o que ele faz? O Simeão nem no banco estava. Tava. O que ele faz? Ele põe o Jean Carlos. Então tem coisa que não dá para entender. Aí o jogador está bem, sai por suspensão, não volta e nem entra como opção. Isso é fácil para o técnico perder o grupo. E aí o Jean Carlos entrou. Tem uma incoerência aí, exatamente, né? O Jean Carlos entrou, não fez absolutamente nada. Não, errou passe de meio metro. Péssimo. Então Jean Carlos, Bruno Moraes, que conseguiu ser expulso com 12 minutos em campo. Aliás, eu vi ele justificando nas redes sociais que ele teve que matar a jogada e tal. Tudo bem, até tem uma desculpa, mas é grosso, sabe? Ele é grosso. Então são dois jogadores que você pega, ó, deixa lá no canto, como ele está fazendo. Separado. Não precisa treinar em separado, mas não aproveita. Não relaciona. Não é possível. O Curitiba tem Jonatas Belusso, Bruno Moraes, Rafael Lucas, Evandro e o Alexandre para a posição de centroavante. Tá? Eu não consigo entender ainda o porquê do Alexandre ser preterido por esse Bruno Moraes. Deve ter algum problema interno. Até eu escrevi isso na minha coluna, um leitor colocou que o Alexandre tem problema de vestiário. Não sei se é isso. O que para mim parece claro é que a diretoria está tentando vender, se livrar dele a qualquer custo, então deve ter combinado com o Eduardo Batista, ó, a gente não usa esse cara. Não escala ele. Porque não sei se você lembra, quando o Eduardo Batista chegou, ele confiava no Alexandre, lembra disso? Não, o Alexandre é meu homem-gol, o Alexandre... Não, um jogador de nome, tem experiência. E o Alexandre não teve a mesma sequência de jogos que Bruno Moraes teve, que... Não teve as oportunidades. Que o Pablo Tomás teve. Está se referindo às oportunidades. Exatamente. O Alexandre, sob o comando... Ele entrou em meio de jogo, né? Sob o comando do Eduardo Batista, ele jogou 2 jogos como titular e entrou no meio de um. E nem relacionado tá, né? Então, assim, tem coisas que eu não entendo. Eu, particularmente, eu acho que todas as chances do Alexandre no Curitiba já se esgotaram. Mas você acha que isso se esgotaram? Não. Essa situação que você está colocando é uma outra. Eu acho que todas as oportunidades que ele teve até aqui não correspondeu, mas igualmente a todos os outros. Se a gente levar em conta o que o Eduardo Batista disse e que você se referiu agora, é para se levar em conta. Eu acho que é ainda um cara que, com o ritmo de jogo, que se tiver oportunidades, vai responder melhor do que os que estão ali. Não precisa botar o cara no começo do jogo, de repente bota no meio, sei lá. Até acho que não no meio. Até, por exemplo, aquele lance Se for o caso de ritmo, alguma coisa assim. Aquele lance do Guilherme Parede que ele cruzou, o Belusso não aproveitou. Pô, aquilo é bola do Alexandre, né? Eu não estou defendendo aqui o Alexandre, eu estou dizendo coisas que eu não entendo. O Bruno Moraes já provou que é fraco. Entendi. Então dá chance para o Rafael Lucas, dá chance para o Evandro, que pelo menos são da casa. Pois é, essas questões lá da frente... E aí, a mesma história do Simeão, o cara estava bem, sai e não volta. Não tinha pensado não que o Simeão seja ponto de vista. Não que o Simeão seja um craque, longe disso, né? Mas o Jean Carlos nem o Alexandre, né? O Jean Carlos não teve um jogo bom pelo Curitiba desde que foi contratado. Não, nenhum. Aliás, queria saber como que avaliaram a contratação desse cara que não foi bem em lugar nenhum. A não ser no Vila Nova. Ele veio do próprio Goiás, né? Não, ele já jogou no Goiás, mas ele veio do Novo Horizontino. Jogou o Campeonato Paulista. E também não foi tudo isso no Novo Horizontino, né? Aí eu me pergunto, como que avaliam um cara desse? Pois é aquela coisa das cobranças que o Samir tem recebido e que na última aparição dele na TV Coxa, ele deu a mão, a palmatória, no caso do Alvarenga e do Alan Costa, só. Mas o resto o cara ele tratou como... Pare. O Curitiba não estaria nessa Aí ele está falando, está subestimando a nossa inteligência. Vamos sentar e vamos conversar direito. Pelo amor de Deus. Desse jeito, até eu dou a entrevista coletiva. Você veja, do time que jogou ontem, Wilson, Leandro Silva, Romércio, Rafael Lima e William Matheus. Carvalho, Rushi e Ansassi. Alisson Farias, Vitor Jonatas Belusso e o Guilherme Parede, né? Somente o Rafael Lima, o Leandro Silva e o Belusso e o Alisson Farias foram contratados. 4 jogadores no time titular. Foram contratados 17, Sérgio. É pouco, né? É pouco. 20% das contratações são titulares hoje. Então, como que o cara vem me dizer que ele não teve erro?
Ele quis dizer que ele só errou em 20%, quando na verdade ele só acertou em 20%. É verdade. Entendeu? Então, eu acho que teve um erro ali de fala, porque não é possível. Mas vamos falar de coisa boa Ou agora. de edição. Porque Não, só... nós estávamos falando de coisa boa, né? Sim, falando mas do Will. vamos falar de coisa melhor, né? Não, mas já que você falou mas de ainda deixar... de coisa ruim, por falar em coisa ruim, a gente tem que matar ainda os nossos 2 laterais, né? Porra, pelo amor de Deus. Cara, Mas que é isso? o Leandro Silva se que é isso? O Leandro Silva se salvou ainda ontem. Não, porque foi o autor do cruzamento que nos deu o gol, só, né? só. Porque, e conseguiu finalmente fazer um cruzamento certo, né? Mas Porque você também sabe, não acerta. William Matheus. Agora, o William Matheus, meu amigo, pelo amor de Deus, e não é de hoje, não foi de ontem Não. contra o Goiás, faz tempo que esse Mas cara está pedindo para sair. O William Matheus, o ano passado, quando ele foi contratado, e nos primeiros jogos, o cara foi muito, velho. Era um jogador ofensivo, ele driblava, o cara tá com falta de confiança, Sérgio, só isso explica. Será, meu? Pô, eu acho que ele perdeu o futebol em algum lugar, não é possível. No ano passado ele não era reserva. Agora, ele chegou a ter alguns Ele jogos ficou um como período- é porque período- o Carleto chegou, lembra? O Carleto Isso, chegou, ele foi reserva do daí- Carleto, pois é. Mas no começo, até o Carleto, porque o Carleto foi contratado para ser reserva do William Matheus. Pois é, Aí e o a coisa se Carleto- inverteu. o Carleto o Carleto se destacou, convenceu, começou a acertar bola na cabeça de todo mundo, começou a fazer acertar, gol de falta. fazer gol de falta, fez gol em Atletiba e tal. Mas Sérgio, o que o Não, não Eduardo fez gol em Batista... Atletiba. No Atletiba ele acertou um cruzamento que nos levou a um gol, né? eu acho que ele não lembra. Lá agora. na arena, Foi isso. Agora, o que o Eduardo Batista tem que fazer, né? O William Matheus está sem confiança. Não adianta colocar ele de titular Mas no eu nunca jogo. achei esse cara bom jogador, eu nunca gostei dele. Sérgio, Eu fiquei na quieto. mediocridade que está o futebol Não, brasileiro... sim, mas ele é mais do que medíocre. Ele é muito, Não, eu muito também- muito eu também- ruim. eu também ele é não sou- muito ruim. eu também Não, não e sou ele está fã dele, comprometendo. Tá. Ontem, na saída do jogo, o Wilson teve que se conter para não falar mal dele. Foi, eu percebi também. Mas quase entregamos mais uma vez. Né? Pô, como é que o cara me faz um pênalti? E o cara me sobe fazendo. Vamos ver o pênalti, vamos O ver o cara me pênalti. sobe fazendo assim com a mão, Olha lá, enfiando olha, uma entre imagem fala mais os do que- ombros ó. dos. Olha lá, Olha olha lá, lá, que tipo, isso? não dá para entender o que o cara fez. Por né? favor, o cara tá Vai pedindo passar para ir do outro embora. ângulo, né? Agora, é absurdo. engraçado o Bandeira, cara, porque o Ele Bandeira... demorou um pouquinho, mas foi ele que marcou, né? Foi ele que marcou, mas marcou certo, foi Marcou, pênalti mesmo. foi. Que ele sobe Foi com o braço fazer com essa levantado. mão lá volta, em cima, tudo. cara. O que é isso? 50 minutos, é aquilo que eu estava te Olha. falando para você. Olha, agora o Will sensacional. Não, olha, cara. E Não, ninguém... você viu que ninguém foi na bola, só Aí o o Will jogador Matheus do Goiás. ajoelho, ó. Tipo, Mas na hora de ir na bola, ninguém foi, né? coloca de novo, Marcelo, só pra gente... Você vê que os jogadores do Goiás, eles só não fizeram o gol porque era dia do Curitiba. Era dia do porque Curitiba. os caras estavam em 4 na área, Peraí Sérgio. que- Os caras estavam em 4 na área, cara. Não, Ele vai ter que o passar dois de deles aqui, o zagueiro deles, o lateral deles aqui, ó, pega o rebote e o cara chega um pouco adiantado na bola, perde Olha, o tempo não dá dela. pra entender. Ó. Eu não sei o que ele quis fazer com esse braço, cara. Isso Ainda mais fora de casa, que é sério. Não, sério no mas último assim, minuto, olha lá, cara. Sérgio. Ó, olha Todos eles aqui, ó. parados, É. ó. Nossa, foi Tipo, muita sorte, daí acabou o jogo. Foi o Sabe Vitor, que eles- o Vitor Carvalho que sabe o tirou que eles fizeram ali? o único chute da tentativa de rebote, né? Foi o Carvalho. que Eles, tirou. eles entregaram pro São Wilson, assessor de Deus, porque os caras pararam e Você ficaram viu, olhando você pra viu a cima. entrevista, você viu a entrevista do Ou eles confiaram Batista? muito no Wilson, né? Você viu a Vi, entrevista vi. do Batista? Vi. Viu o que ele disse sobre isso? Eu vi que sabia que o Wilson ia pegar, né? Cara, quando eu ouvi isso, eu disse assim, meu Deus do céu, um treinador admitir que o goleiro dele é a salvação do time, Sérgio. assumir uma mediocridade O absurda. cara é marqueteiro, Mas pra é, falar um né? negócio desse, o cara é Tá marqueteiro. fazendo um jogo de vestiário, de O cara é política com... marqueteiro, entendeu? Não vem ele que não me venha. Eu sabia que o Wilson ia pegar. Não sabia lufas nenhuma. Não cara. sabia, nem a gente sabia. A gente espera que o cara pegue. Aquela história que eu te falei quando eu cheguei aqui, na hora que estava terminando o jogo e me saiu esse pênalti, eu lembrei do Kleber Machado com aquela do hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim. Bem assim mesmo. Foi absurdo, foi absurdo. Agora- Um pênalti aos 50 minutos só pro Curitiba. Agora, incrível. Ganhando a partida fora de incrível casa, na o que- situação que estava. Sérgio, agora vamos falar uma coisa que tem que ser ressaltada aqui. Incrível
o que representa o Wilson para o Coritiba. Impressionante. Eu disse na coluna que escrevi que hoje, para mim, o Wilson, e olha que eu vejo goleiros desde a década de 60. Eu vi Célio, vi Jairo, vi Rafael, vi Manga, Mazzaropi, eu vi um monte de gente boa ali no gol. Eu coloco o Wilson entre esses nomes. Desses caras. Não, o cara é muito bom mesmo. O que o cara tá jogando hoje, o cara tá salvando o Curitiba. E não foi só essa defesa, durante esse jogo ele fez umas 4, durante 5... anos ele tá fazendo, ano passado ele fez sim. Claro. Ele chegou para o Curitiba em 2015, de lá para cá. Chegou sem crédito, né? Ele veio do Vitória, né? Ele estava na reserva do Vitória, chegou sem crédito nenhum. Eu, na época, torci o nariz para a vinda dele, admito. Todo mundo torceu, né? Porque, na verdade, que esse cara, pô, vem... Foi até por coincidência, eu estava escutando ontem a entrevista do Ney Franco, técnico do Goiás, o Ney falando que foi ele que levou o Wilson para o Curitiba. Foi o Ney Franco. O Ney Franco. E agora a gente tem pela frente a Ponte Preta, para tentar voltar. O Curitiba hoje está junto com o quarto colocado. Vai ser um jogo dificílimo mais uma vez, né? Avaí, Atlético Goianiense, Vila Nova, se não me engano. Avaí, Vila Nova, Atlético Goianiense e Coritiba. Esses 4 clubes estão com 27 pontos. O Avaí está em quarto pelos critérios, pelo saldo de gols. Então essa partida contra a Ponte Preta é muito importante para o Curitiba manter a chama acesa. Isso. A chama acesa de estar no G4 ali. Até porque, outra coisa, Sérgio, passando pela Ponte, eu estava vendo ontem Fortaleza e Avaí. E eu vou falar aqui de novo que eu já falei lá atrás. O Avaí perdeu 2 jogadores, o Fortaleza perdeu 3 jogadores muito importantes. O Gustavo, que é o artilheiro do time, que machucou. O Oswaldo, que foi para o futebol tailandês, que era o atacante. E o Edinho, meia, que foi para o Atlético Mineiro. Os 3 principais jogadores do time. O time desmontou. Caiu. Não é. Então, assim, o Curitiba... Não é mais o mesmo do campeonato. Se o Curitiba jogar com o Fortaleza, da maneira com que jogou contra o Goiás, pode trazer uma vitória também. Então, de repente, a gente achou que era uma sequência, que o Curitiba ia cair. De repente ressurgir. É o contrário. Pode ressurgir. Não, é o que você disse há pouco. É o efeito psicológico que tem a partir de agora. É óbvio que a limitação técnica ela existe. É óbvio que a gente tem jogadores no time que são fracos. A gente não pode esquecer disso nunca. Agora, não há time fraco que não consiga bons resultados se lutar. Por isso que o futebol é tão legal, né? Se fosse qualquer outro esporte, um time tecnicamente pior, dificilmente ganha. Agora, convenhamos, Agora, no futebol, se você tiver vontade, eu acho que 50% é vontade. Claro que é. Ajuda muito. As forças se igualam, Marcelo, sabe? Você falou, é um jogo importantíssimo, né? Convenhamos que todos são, né, nesse mata-mata aí praticamente do brasileiro da B, até porque tá muito nivelado, né? Tá tudo muito igual. Então todo jogo precisa ser interpretado como o último jogo da vida de todo mundo. Nós, esse é o espírito. Dentro dessas nossas limitações aí que todos conhecemos, a gente não vai ficar repetindo e chorando aqui a cada programa, mas se houver esse reconhecimento para dentro dos muros do CT, se eles entenderem que não são tudo que pensam ser, eu acho que já é um bom começo. Isso aí é lutar. É isso a luta que vai nos levar de volta à primeira divisão. Exatamente. E antes de finalizar o programa, eu queria mostrar um torcedor, o Ernesto Went Filho. Ele mandou um vídeo pra gente, faz um tempinho já, depois da partida, no dia da partida do CRB. Do Coxanautas. Somos aqui de Santa Catarina, torcedores do Curitiba. Ao meu lado, Patrick Assad. E do outro lado, Renatinho Kleber. Estamos vendo o jogo do Coxa hoje do CRB. E meu nome é Ernesto, eu sou poeta. Vou mandar uma para vocês, espero que gostem, divulguem. E viva o Coxa. Vermelho e preto. Vermelho de sangue, preto da morte. Onde é que eles vivem? Na Baixada. Nós somos verdes e brancos, verde da natureza, branco da paz. E onde é que vivemos? No alto da glória. Viva o Coxa, né, meus amigos? Viva o Coxa, é isso aí. Muito bacana, né, Sérgio? Legal, muito bom. E daí ele mandou o vídeo pra gente e depois ele mandou pra gente o livro dele de poesias, o Sólido.
Legal. Eu achei bem Muito legal bom. até o nome. É o trocadilho, né? É. Sólido, sólido. Sólido, enfim. Bem Muito legal, legal. Ernesto. Obrigado pela tua participação. Achei Bacana. muito legal o vídeo, achei muito legal o livro também. E é isso aí. A gente conta com a participação dos torcedores E aí. isso é até legal, o pessoal que quiser mandar vídeo aí pra gente. Inclusive, no colocar- próximo programa, a gente já vai ter uma novidade também de um torcedor é? que mandou um negócio bem legal pra Não quer gente. adiantar pra gente o que é? É no próximo programa. Surpresa? Então tá bom, é isso aí. Bacana. É isso aí, fechou. Valeu. Valeu.